A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Então nós estamos estudando Cristologia. No nosso último encontro nós estudamos toda aquela parte, o que acontece, no mundo espiritual quando Jesus morre, até a sua ressurreição. Então, nesta parte onde nós estamos, Jesus estava morto, havia morrido na cruz, na sua humanidade, e nós já sabemos, hoje nós vamos estudar isso, mas Jesus não era só homem, ele era Deus, ele é Deus também, ele é todo homem e todo Deus, mas na sua humanidade Jesus morre, ele sofre o martírio da cruz. Então, nós vamos hoje estudar o que continuou acontecendo enquanto Jesus estava morto. Como o demônio foi derrotado, o demônio Lúcifer e todo o reino das trevas por Jesus. Vamos pegar a palavra de Deus, então, a Sagrada Escritura. Eu já estou com a minha aqui na mão, pegue a sua. E nós vamos abrir no livro do Apocalipse, capítulo 1. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Então, diz assim, aqui no capítulo 1, João, que estava prisioneiro, exilado em Patmos, por causa do Evangelho, por causa de Jesus, ele estava ali e ele recebe a visita de Jesus. Jesus vai visitá-lo, Jesus aparece para João e ele começa a conversar com João. Então, no versículo 8, nós encontramos assim, Jesus falando com João em Patmos: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que vem, o Todo-Poderoso. Ele é o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ao vê-lo, versículo 17, ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando: Não temas, eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Amém. Glória a Deus. Então Jesus vem para João e fala: Eu sou o vivente, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, eu nunca mais morrerei. E tenho... Ele fala, eu que sou o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, o Deus Todo-Poderoso. Agora eu tenho as chaves da morte e do Hades. Então, quando Jesus fala isso, que chave é essa? Que morada, do Hades, a morada dos mortos, o que tinha a ver tudo isso no mundo espiritual? E é isso que nós vamos ver agora. Então, eu quero abrir com vocês agora em Colossenses capítulo 2. Pegue a sua Bíblia e a abre em Colossenses capítulo 2. Vamos pegar o versículo 9. Então, Colossenses 2, versículo 8. Tomai, portanto, para que ninguém vos engane, para que ninguém vos escravize por vãs e enganosas especulações de filosofia, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo e não segundo Cristo. Então, Paulo estava dizendo aqui para os colossenses que ninguém vos que ninguém vos engane com ensinamentos inventados, ensinamentos, de uma filosofia que não é a cristã. Então, por isso estamos estudando o que realmente aconteceu com Cristo, com Ele pagando o seu sacrifício na cruz por nós. E aí ele continua aqui, no versículo 9. Em Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele fostes levados à plenitude. Ele é a cabeça de todo principado e de toda autoridade. Então vamos estudar isso agora. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por que corporalmente?
Nós já estudamos que Jesus ele é todo homem e todo Deus. E quando Cristo ressuscita, é um corpo humano que ressuscita. A sua humanidade é ressuscitada. Então, por isso que Jesus, ele não é metade homem, metade Deus, ele é todo homem e todo Deus. Então, com o seu corpo glorioso, ele ressuscita porque ele é divino, ele era Deus. Então, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia, né? Então, é nele que nós temos tudo isso, porque Jesus que morre é o mesmo Jesus que ressuscita, só que com um corpo glorioso. E como Deus, ele tem toda a plenitude da divindade. Ele é Deus tanto quanto o Pai e o Espírito Santo. E ele fala, e nele, nós, né? Nele fostes levados à plenitude. Então, Cristo levou o gênero humano, o homem e a mulher, à plenitude. E quando diz ele é a cabeça de todo o principado e de toda a autoridade. O que são as autoridades e os principados? O mundo angelical, tanto do reino da luz como do reino das trevas, não é? Então Jesus é a cabeça, é ele que manda sobre todo o principado e sobre toda a autoridade. No versículo 11 continua: nele, em Jesus, fostes circuncidados por uma circuncisão não feita por mão de homem, mas pelo desvestimento da vossa natureza carnal. Essa é a circuncisão de Cristo. Então veja bem, para você ser israelita, para você ser da religião judaica, você tem que ser circuncidado na carne. Hoje nós chamamos de operação da fimose no homem, né? Então, assim era feita na primeira aliança. Mas Cristo leva tudo à perfeição. E quando ele fala, vocês também foram circuncidados, né? Vocês também foram circuncidados não por uma circuncisão feita por mão de homem, mas por Cristo. E que circuncisão é essa, então, que foi operada em nós agora e em todo o gênero humano? Olha o que ele fala no versículo 12. Fostes sepultados com ele no batismo. Então o batismo é a nossa circuncisão. No batismo nós somos selados, nós somos marcados para sempre como cidadãos dos céus. Com o batismo nós somos incorporados no corpo místico de Cristo. E aí recebemos o quê? Toda a plenitude da graça. Por Jesus Cristo. Então fossem sepultados por quê? Porque o nosso homem, o pecado que nós não poderíamos pagar, Cristo pagou. Então nós estamos com o pecado sepultado. Não tem mais nada que te leve à morte. Por quê? Porque o que era velho já morreu, já acabou. Então fossem sepultados com ele, com Jesus, no batismo. Com ele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Vós estáveis mortos pelas vossas faltas e pela incircuncisão da vossa carne, e ele vos vivificou juntamente com Cristo. Amém? Então, por Cristo, com Cristo e em Cristo estamos juntos com a Santíssima Trindade. Somos parte do corpo místico de Cristo, fazemos parte do reino de luz, da luz. Ele nos perdoou todas as nossas faltas. Cristo apagou, Cristo perdoou todas as nossas faltas. Apagou em detrimento das ordens legais. O título de dívida que existia contra nós e o suprimiu pregando-o na cruz, na qual ele despojou, na qual ele expoliou. Em outras traduções vai estar assim: Cristo expoliou os principados e as autoridades, expondo-os em espetáculo em face do mundo, levando-os em cortejo triunfal. Vamos estudar essa parte agora. Quando ele fala que existia um título de dívida, né, nesse versículo 14, Jesus perdoa o nosso pecado, ele apaga, em detrimento das ordens legais. Que ordens legais? Isso havia no mundo espiritual. Quando Adão e Eva pecam, eles se ligam ao demônio, a Lúcifer. Então existia como que um documento lá no inferno dizendo: o homem me pertence, ele pecou, ele se rebelou contra Deus.
tanto quanto eu. E aí existia esse documento lá no inferno, para que a nossa mente compreenda um pouco, né, pelo menos da realidade do mundo espiritual. São Paulo foi nos explicando esses mistérios de fé. Então Cristo nessa hora, ele desce aos infernos, né? Por isso que ele fala, ele desceu aos infernos. E ele foi para resgatar os justos, mas ele foi ali para derrotar Satanás também, porque diz, e o suprimiu esse documento, rasgou esse documento, pregando-o na cruz, pelo preço do sangue precioso na cruz, na qual ele despojou. Então, Cristo despojou, Cristo expoliou os principados e as autoridades. Mas ele despojou o quê? Os principados e autoridades do mundo das trevas, porque o mundo da luz, o reino de Deus, estava aguardando que tudo isso acontecesse. Os santos anjos estavam aguardando. Então, os principados e as autoridades do mundo espiritual, né? Então, ele desce aos infernos, ele faz esse despojamento da autoridade de principados e autoridades, expondo-os em espetáculo em face do mundo, levando-os em cortejo triunfal. Então, o que aconteceu naquela hora? Vou explicar isso, o que é expoliar os principados e potestades, como Jesus fez, porque ele tem as chaves do Hades e do reino das mortes. Agora a autoridade é toda dele, sobre os vivos e sobre os mortos. Então eu vou chamar aqui para que nós façamos uma encenação, para que vocês entendam melhor isso que São Paulo está dizendo, né? O que aconteceu? Eu vou chamar aqui o Felipe, que vocês já o conhecem, né? E hoje a Daniele vai estar conosco também. É que a gente chama ela de Dani e eu nunca sei o nome certo, né? Então a Dani vai estar aqui, vocês vão ter o prazer de conhecer essa linda mulher, casada, não se empolguem, né? E aí nós vamos encenar isso para que você compreenda melhor o que acontece. Dani, obrigado. E o Felipe está chegando aqui. Felipe, deixa eu pegar uma caneta que eu tenho aqui. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou ser Jesus, eu sou Jesus, o Felipe vai ser Lúcifer, esta é a chave que ele tem na mão dele. Então, fica um pouquinho de lado, Felipe. Então, isso que está na mão do Felipe é a chave que Jesus fala, eu tenho as chaves. A Dani está aqui como aqueles principados e autoridades que nós vimos. Ela está representando São Miguel, não, porque nós estamos no inferno, né? Então, os anjos malignos ali, os comandantes infernais do reino das trevas, tá bom? Então, o que acontece? Jesus desce aos infernos, mas ele era divino, Jesus era Deus. Ele havia morrido na sua humanidade, mas como é que o príncipe da vida, o vivente, iria morrer? Não tem como matar Deus. Então ele paga o sacrifício dele com o seu santo e precioso sangue. E no inferno, ele vai até o trono de Satanás, ele fala, Satanás, Lúcifer, você reinou até agora, mas de agora em diante eu paguei o preço que os homens e as mulheres não poderiam pagar. A chave da vida do homem que está nas tuas mãos, porque lembra, irmãos, todo mundo que morria para a morada dos mortos. Olha o que nós estudamos no nosso último encontro. Se você não foi, vai estudar para que você entenda esse momento. Jesus chega e fala, Lúcifer, até agora o homem te pertenceu, mas agora eu te venci. Eu paguei o preço. Todo o documento, a chave da vida do homem que estava nas tuas mãos não é mais tua, ela é minha. Amém? Ela é minha. Jesus pega as chaves. Aí ele expoliou principados e autoridades infernais. Naquela época, o que acontecia? Havia vários reinos, não é? Quando um rei ia contra outro rei e o dominava, como que ele ia mostrar para os outros imperadores, para os outros reinos que ele havia ido contra aquele rei, vencido aquele rei, que agora tudo que era do rei, agora era dele. Então ele olha para Lúcifer e fala, tudo que era teu agora é meu. Espoliar significava, esse rei montava em seu cavalo, amarrava o rei vencido e caminhava com ele diante de todos os outros reinos, diante de todos os outros reis, para mostrar a todos os reis, olha,
eu o venci, tudo que era dele agora é meu. Então ele amarra Lúcifer e ele vai, Jesus monta em seu cavalo, quer dizer, ele vem em cortejo triunfal, mostrando para todas as autoridades, todos os reis, as rainhas, olha, eu o venci, tudo que era dele agora é meu. E Jesus vai desfilando em todo o reino espiritual. Aí ele chega no reino dos céus também, ali São Miguel, São Gabriel, ele mostra, olha, toda a autoridade dos santos anjos, eu o venci. Tudo que era dele agora é meu. Amém? Deu para compreender, gente? Obrigado, Felipe. Obrigado, Dani. Então, gente, é muito sério isso. Eu não sei se deu para compreender. Então, Jesus faz esse cortejo triunfal. Ele desfila amarrado Satanás, ele desfila e mostra tudo que era do reino das trevas agora é meu. Eu sou o Senhor de todos esses senhores, porque uma autoridade é um senhor, não é? Então, eu sou o vencedor. Como disse Jesus, tenho as chaves nas minhas mãos, a autoridade me pertence. Aleluia. Vamos ver mais um pouquinho disso e vamos abrir em Hebreus capítulo 2. Pegue a sua Bíblia. Hebreus capítulo 2, no versículo 10. Olha o que o autor de Hebreus vem nos mostrar aqui. Versículo 10. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse à perfeição, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Jesus é o autor da nossa salvação. Pois tanto o santificador quanto os santificados, todos descendem de um só. Razão porque não se envergonha de os chamar de irmãos. Então Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos, porque Ele é o autor da nossa salvação, Ele desejou a nossa salvação, Ele desejou que todos os homens, todas as almas, desde Adão até o último homem que existirá, terá a possibilidade de se salvar pelo poder do seu sangue, do seu sacrifício na cruz, porque Ele derrotou Lúcifer, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, em plena assembleia eu te louvarei, e mais, porém nele a minha confiança e ainda, eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. Uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, por isso também ele participou da mesma condição. Por isso que nós somos carne e sangue. Jesus também é carne e sangue. Só que ele é divino, né? A fim de destruir, vou repetir, hein? Uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, por isso também ele participou da mesma condição, a fim de destruir pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo. Então, pelo poder do seu sangue imaculado, ele derrota o diabo, aleluia! Ele destrói a morte, ele destrói o dominador da morte, aleluia! E libertar os que passaram toda a vida em estado de servidão, pelo temor da morte, pois não veio ele ocupar-se com os anjos, mas sim com a descendência de Abraão. Convinha por isso que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos, para ser, em relação a Deus, um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Jesus é a ponte que nos liga a Deus, por isso que ele é o pontífice, ele é o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote misericordioso e fiel, para expiar assim os pecados do povo. Pois, tendo ele mesmo sofrido pela tentação, é capaz de socorrer os que são tentados. Amém? Nós vamos parar por aqui e vamos continuar este assunto na nossa próxima aula.
Então, meu irmão, glorificado seja Jesus, que pagou o preço por mim e por você, nos arrancou do poder das trevas, nos arrancou das mãos de Satanás, para que possuíssemos vida eterna, eternidade com Deus. Aleluia, temos uma eternidade para viver. Amém? Muito obrigado por estar conosco até agora. Até o nosso próximo encontro. Fiquemos com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.